Bom dia! Você anda carregando o peso do mundo nas suas costas? Como você se sente em relação a isso? Se você anda carregando o peso do mundo nas suas costas, você está no lugar certo. Venha, participe aqui desse bate-papo que está começando agora. Faça aí o seu comentário para a gente trazer esse assunto aqui de uma maneira bem prática. Sejam muito bem-vindos. Já estou vendo o pessoal conhecido chegando aí, os alunos. Ai, que alegria! Bem-vindos! Tem os alunos, tem os seguidores que são já fiéis. Tem as pessoas novas. Bom dia, Fernando. Que bom esse momento, né? Essa terça e quinta, 11h30, que já está quanticamente programada, né? Toda semana, terça e quinta, 11h30. Tá bom? Espero vocês aqui. E hoje, gente, é um dia super especial. Não sei se vocês sabem, porque para o budismo tibetano nós estamos comemorando um período, é um período de um mês, que nós chamamos de Sagadawa, que é um período que nós comemoramos o nascimento, a iluminação e o paranirvana do Buda Shakyamuni, que foi o Buda que viveu na Índia. Olha a Lúcia aí, quanto tempo, Lúcia, saudade de você, bom dia. Então, gente, a gente comemora tudo, né? O paranirvana é quando ele morre, para nossa linguagem, né? Que na verdade os mestres, a gente não diz que eles morrem, a gente diz que é o paranirvana, porque é quando finalmente eles fazem a passagem deles para o nirvana, né? Para a terra pura. Mas na maioria das vezes eles voltam, porque são bodhisattvas, e eles acabam encarnando novamente com a intenção de nos orientar para nos liberar dessa confusão aqui que a gente vive e que eu procuro trazer um pouquinho em cada live, né? Para a gente fazer essa transição do paradigma clássico para o paradigma quântico, porque o que o Buda falava é física quântica pura, né? Quem já conhece a minha história, para quem está chegando hoje, eu sou física, eu tenho mestrado em física, especializada em física quântica. E quando eu terminei o meu mestrado, eu comecei a meditar, comecei a estudar o budismo e tive o mesmo insight que o Capra teve lá na década de 80. Só que eu tive realmente na minha vida prática, né? Não foi só teórico, porque porque eu já havia lido o livro, já sabia que existia esse diálogo, né, entre as filosofias orientais e a física quântica. Mas quando eu terminei o mestrado e comecei a meditar e estudar o budismo, aí eu senti aquilo na pele, né? Como que conhecer o budismo e praticar a meditação me fez compreender muito mais profundamente o que eu havia estudado da física quântica, porque aquilo tudo estava muito técnico, estava muito matemático, e eu não sabia realmente como aplicar aquilo na minha vida e nem sabia olhar o néctar, né? Assim, o mais precioso daquele conteúdo. E isso me motivou extremamente. E eu passei por uma situação que eu já vi outras pessoas descreverem que passaram também, que é aquela sensação assim, nossa, isso é muito precioso, eu preciso contar isso para todo mundo. Eu não posso guardar isso só para mim. E aí, com muita determinação, né, porque a física quântica que eu estudei no mestrado é totalmente diferente da física quântica que eu trabalho hoje. Na época ainda não existia curso do Amit Goswami, não existia o tal da física.
mas tinha assim, terminei. Então, exemplo. Falhou um pouquinho aqui a live, porque entrou uma ligação e eu cancelei ali. E aí eu comecei a pesquisar por minha conta, pesquisar no Google, usar a internet, pesquisar imagens que pudessem me ajudar a ensinar a física quântica para o público leigo. E isso me motivou tanto, que é um trabalho que eu estou até hoje fazendo, já há mais de 15 anos, nossa, eu acho que 17 já, 18, não sei, depois eu vou ver direitinho. E as pessoas, e eu fico muito feliz com o feedback de vocês, né? Que vocês falam, nossa, mas com você eu realmente entendo física quântica. Eu tô patinando nesse conteúdo há tanto tempo, já estudei com fulano, com ciclano, não sei o quê. Mas agora que eu entendi o que é física quântica, você tem uma didática muito boa. Mas é por isso, gente, é pela motivação tão grande que eu tenho de compartilhar esse conhecimento, porque esse conhecimento é realmente transformador, tá? Então essa, resumidamente, foi a minha história para quem está chegando agora. E como eu estava dizendo, nós estamos nesse período que nós chamamos de Sagadawa, e hoje é o ápice da lua cheia, que nós chamamos de lua cheia de Vesak, que é a lua cheia que cai nesse período do Sagadawa. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque esse período, ele é um período que traz muita energia, tá? E hoje, principalmente, que é o dia da lua cheia, é um dia muito poderoso, tá? Então, nesses períodos, é como algumas pessoas falam de abertura de portal, né? São dias, assim, muito especiais. Então, tudo que a gente faz nesse período, seja de bom ou de ruim, aquela energia se multiplica. Então, se você faz uma coisa boa, você ganha muito mais méritos do que você ganharia normalmente. Mas, por outro lado, se você faz uma coisa ruim, você também cria muito mais karma do que você criaria novamente. Então, fiquem bem atentos nesse período, né? Hoje, principalmente, é um dia muito propício para meditar, para fazer orações, para recitar mantras, né? Ou fazer as orações aí que sejam da sua linha, porque a espiritualidade ela não está vinculada a nenhuma religião, né? Ou você não precisa fazer oração nenhuma, você só faça boas ações, agradeça pelas coisas boas que você tem, seja gentil com alguém, né? Pratique o amor, pratique a compaixão, que tá maravilhoso. Hoje, principalmente, é um dia super especial. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. E essa última semana tá assim, uma energia. Ontem eu recebi a notícia do netinho de uma grande amiga que com 2 anos, 2 anos e pouquinho, ele teve um diagnóstico de um câncer infantil muito agressivo. E nós começamos, né, vários grupos de oração, várias pessoas, e eles também, a família, se mantendo calma, tentando passar pela aquela fase com leveza. E hoje, e essa semana ontem, 1 ano e meio depois, essa minha amiga veio dar a excelente notícia de que o netinho dela está curado depois de 1 ano e meio de tratamento. Eu fico até arrepiada, falei, gente, ainda no período do Vesak, tinha que ser, né? Na próxima lua cheia de Vesak, né? E também, antes disso, mais no início da semana, uma pessoa também que estava enrolada num relacionamento afetivo, que as coisas não estavam boas e ela paralisada, com muita dependência emocional e não conseguia tomar atitude, de repente, blum, foi aquele salto quântico, assim, aquela descontinuidade. Ela falou, gente, é um milagre. Ela se empoderou, chegou, rodou a baiana, botou tudo no lugar
Então vejam, gente, como esse período ele realmente é muito energético. A gente começa a ter essas notícias, né? Dessas coisas assim maravilhosas acontecendo. Então eu achei excelente que a nossa live tenha caído hoje, né? E justamente com esse tema, porque eu sei que é um tema que incomoda muitas pessoas, né? Muitos de nós passamos, né, por esse peso, por esse sofrimento. Ai, parece que eu tô carregando o mundo nas costas. Mas o paradigma quântico, obviamente, também tem uma resposta, uma saída para essa situação. Porque o paradigma quântico é o que nos vai nos levar à vida feliz, livre e sem culpas. Então, se o paradigma quântico vai nos levar a uma vida livre, feliz e sem culpas, não tem como estar carregando o peso do mundo nas costas, não é, minha gente? Porque isso vai vir, né? Ou de nos sentirmos com uma responsabilidade exagerada, que também não corresponde à realidade, ou culpa, né? Achar que... então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de cada situação para ver, né, se a gente consegue desfazer esse nó para chegarmos ao que a gente quer, que é a vida feliz, livre, com o paradigma quântico e sem culpas. Bom, o paradigma clássico, né, a gente começa sempre entendendo a confusão, né, como é que nós chegamos aqui. O paradigma clássico, ele vai dizer o quê? Principalmente, quem já sabe, vamos lá. Quero ver, gente. Pô, eu falo isso aqui toda live. Que o paradigma clássico fala? Qual é a coisa principal do paradigma clássico que define o mundo? Como que o paradigma clássico define o mundo? Vamos ver se alguém lembra aqui, alguém quer chutar. Qual a coisa principal quando a gente fala assim de paradigma clássico? Como que é o mundo? Então eu vou falar para a gente ganhar tempo aqui, que eu sei que a transmissão é um pouquinho atrasada, até vocês responderem demora um pouco. O paradigma clássico, ele vai dizer... Aí, ó, a Geise já falou aqui que estamos separados, que nós somos um objeto do acaso, como se fosse assim, num mundo que é separado de nós, tá? Isso é a base do paradigma clássico, né? Lembrem-se que o paradigma clássico, ele é clássico cartesiano. E o que é o cartesiano? É aquela filosofia que separa tudo, né? Então, o cartesiano divide tudo em partes. E quanto mais nós separamos as coisas, mais ignorantes nós ficamos, né? Palavras do Carlo Rovelli, físico da atualidade, que trabalha com gravidade quântica. Por que isso acontece? Porque quanto mais nós separamos, nós perdemos a visão do todo, né? E aí mais longe nós ficamos dessa compreensão que realmente vai nos libertar. Então, o paradigma clássico, ele nos vê como indivíduos fracos, né, sozinhos, separados, desconectados, sem poder, vítimas, né? Então, infelizmente, a maioria de nós ainda opera nesse paradigma, porque é o paradigma que nossos pais foram criados e nos criaram dessa forma, porque é o paradigma que ainda comanda o meio acadêmico, né? Então, desde pequenininha, salvo uma escola ou outra, né, que já tem assim uma visão mais ampla, a grande maioria, né, ainda prepara a gente na escola para o mundo material, prepara a gente para o aspecto financeiro, né? Então, isso tudo é o paradigma clássico, tá?
E aí, dessa forma, nós acabamos nos sentindo culpados, nos sentindo responsáveis por tudo que está à nossa volta, né? Mas isso é a maneira que a nossa mente opera. Eu já expliquei para vocês aqui que o paradigma, ele é como essa paisagem de fundo que vai dar sentido a tudo que acontece na nossa vida. Então, se eu estou operando num paradigma que eu me vejo separado do todo, que eu me vejo sozinho num mundo que acontece independente de mim, né? É natural que surja a depressão, o vitimismo, essa sensação de estar carregando o mundo nas costas, a culpa, né? Percebe? Isso tudo vem desse paradigma. Então, é o que eu venho falando com vocês. Ao invés de você ficar pegando problema por problema, né? E tentar resolver por disciplina, então como que eu vou fazer agora para não me sentir culpado? Ótimo, tudo bem, você pode ir lá resolver isso. Como que eu vou fazer agora para não me sentir sobrecarregado? Tá, você vai lá, resolve isso. Como que eu vou fazer agora para melhorar minha depressão? Como que eu vou resolver a minha ansiedade? Só que aí quando você resolveu a ansiedade, a depressão, a outra coisa que estava boa, já começou a piorar. Então, ao invés da gente ir pegando as coisas pontualmente, é muito melhor o quê? Mudar o paradigma. O paradigma que está lá atrás alimentando isso tudo, né? Então, é como se você tivesse ali um canteiro, né, que vai nascendo ali várias ervas daninhas, várias plantas que você não quer, que vão atrapalhar o seu cultivo da sua plantação principal. E aí você fica ali, vai lá, arranca uma erva daninha, vai lá, arranca um mato, vai lá, arranca uma outra planta ali que está atrapalhando tudo. É mais fácil o quê? Mas aí vamos supor que você tem ali um canal de água que irriga aquela região. É mais fácil você ir lá fechar essa torneira, né? Do que está ali irrigando para essas plantas maléficas crescerem, e acabou. Daí as plantas não crescem mais, não precisa você ficar indo lá e arrancando uma por uma. Vocês concordam? Tem que ver no todo, né? O que está alimentando, o que está dando a base para essas coisas negativas surgirem. E aí a gente, vai lá na base, né? Aproveitando que hoje eu comecei aqui falando da importância do dia de hoje, né? Que hoje é o dia da lua cheia de Vesak. O Buda, ele tem um ensinamento que chama as 4 nobres verdades, que é o ensinamento básico dele, né? Primeiro ensinamento que ele deu. Então, a primeira nobre verdade, ele diz que nós vamos estar sempre experienciando o sofrimento, porque a mesma situação que traz felicidade traz o sofrimento, não tem como escapar. Porque se você começa um relacionamento, aquilo é uma felicidade, mas depois esse próprio relacionamento vai ter os seus momentos, que vai ser a fonte de sofrimento. Se você ficar rico, é uma maravilha, mas depois administrar aquele dinheiro todo, educar os filhos, né, conseguindo colocar limite, mesmo tendo aquela facilidade toda, lidar com os amigos, lidar com a família, pode aparecer um monte de problema ali que vai vir de modo secundário por essa coisa boa que aconteceu na tua vida, que foi ficar rico de repente de uma hora para outra. Então, as próprias situações que trazem a felicidade também trazem um sofrimento num segundo momento. Então, a gente vai estar sempre nessa experiência cíclica, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora tá tudo ótimo, maravilhoso, outra hora tá sofrendo. Então, isso é uma verdade, não adianta, tá? Não adianta. Então, primeira coisa para tirar o peso do mundo das costas. Você não fez nada de errado, meu amor. A vida é assim. O Buda já tinha falado isso há 26 séculos atrás.
Ele se iluminou e viu que as coisas são assim. Então, é claro, não quer dizer que a gente não vai fazer o nosso melhor, não vai fazer o que está ao nosso alcance, não vai buscar tomar as decisões corretas, fazer escolhas lúcidas. A gente vai fazer isso tudo, tá? E a gente vai ter uma vida muito melhor do que quem não faz. Mas mesmo assim, nós estamos sujeitos à impermanência, nosso corpo vai morrer em algum momento, né? São essas coisas que são mais fortes, né? Que são coisas desse karma coletivo que nós estamos de estar num corpo humano. Vocês concordam? Então, relaxa, tá? Porque o samsara, né, que a gente fala, esse mundo condicionado, ele é todo torto, não tem jeito. Por exemplo, tem uma história também do Buda que vem uma pombinha voando desesperada e fala: Buda, eu tô há horas fugindo de um gavião, por favor, me esconde, eu não posso morrer, eu tenho filhotes para alimentar. E aí o Buda esconde a pombinha. Aí daqui a pouco chega o gavião: Buda, por favor, você viu aquela pomba? Para onde que ela foi? Eu tô com o meu ninho cheio de filhotes e eu preciso levar alimento para eles. Eu já tô exausto, eu tô o dia todo quase correndo atrás dessa pombinha para levar para os meus filhotes serem alimentados. E aí, o que o Buda faz? E aí? Se o Buda protege a pombinha, que também tem filhotes para alimentar, os filhotes do gavião morrem de fome, né? E se ele entrega a pombinha para alimentar os filhotes do gavião, a pombinha também perde a vida e também vai deixar os filhotes desamparados. Então, é assim, sabe? A gente vive nesse mundo assim, torto, né? As coisas, não existe o ideal, não existe uma saída que seja perfeita. Qualquer opção que nós fizermos vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim. Claro, nós vamos fazer a melhor opção, mas ela também vai ter o lado bom, também vai ter o lado ruim. Então, aí na segunda nobre verdade, o Buda fala assim: o sofrimento tem causas. Então é uma ótima notícia, porque quando a gente ouve a primeira nobre verdade, a sensação que a gente tem é assim: ferrou, né? Nunca mais eu vou conseguir deixar de sofrer. Mas aí o Buda diz, na segunda nobre verdade, ele diz: o sofrimento tem causas. E aí na terceira nobre verdade, ele dá uma notícia melhor ainda. Ele diz: se ele tem causas, ele pode ser eliminado. Então é por isso que eu falo com vocês que o sofrimento não faz parte da nossa verdadeira natureza. Então é isso que o Buda descobre, que a gente sofre porque a nossa mente opera numa visão estreita, numa visão limitada, que o sofrimento brota de modo natural, que é o paradigma clássico, tá? Então é essa analogia que eu faço, que na verdade não é nenhuma analogia, é a mesma coisa, só que porque o Buda foi o primeiro físico quântico há 26 séculos atrás. O que o Buda fala é física quântica pura. Eu tô aqui só traduzindo para vocês. E não só o Buda, Jesus Cristo era pegar os ensinamentos de Jesus e jogar a luz da física quântica, eles vão fazer muito mais sentido. E todas as linhas, na verdade, da espiritualidade, a física quântica vai traduzir aquilo, né, de um modo muito mais claro. E para quem não pratica religião nenhuma também, a física quântica vai nos conectar à espiritualidade, porque ela é uma descrição do universo e do nosso papel dentro dele. E vai responder perguntas profundas: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha verdadeira natureza, né? E a física quântica vai nos mostrar que todos somos um só. Por quê? Porque todos somos essa mesma consciência
que pode ser chamada de natureza de Buda, que pode ser o reino de Deus que está dentro de todos nós da mesma forma, que pode ser chamada aí de várias maneiras diferentes, né? E que as coisas acontecem por causas e condições, porque nós estamos numa grande teia de interconexão. A física quântica já mostrou com o emaranhamento quântico, que é um experimento comprovadíssimo em laboratório e a base de muitas das tecnologias maravilhosas que nós temos, que existe essa comunicação quântica não local. Ninguém está separado, nenhuma mente, nenhuma consciência está separada das demais. E isso é a base hoje já para grandes tecnologias que nós usamos. Então, quando nós tomamos uma decisão, existe ali uma conjunção de causas e condições também. Então, meus queridos, as coisas não estão nas nossas costas, né? Se nós soubermos fluir na inteligência do universo. Só que aí tem o falso eu que atrapalha, né? Então, isso aí que o Buda falou na segunda nobre verdade. O sofrimento é construído, ele tem causas. E aí na terceira ele fala, se ele tem causas, ele pode ser eliminado. Então, quais as causas do sofrimento? Se identificar com o falso eu, acreditar que nós somos um pedaço isolado do universo, caindo assim no vitimismo. A depressão, que vem da nossa dificuldade entre abraçar a realidade como ela se apresenta e largar a maneira que a gente acha que deveria ser, né? Isso aí, a depressão começa aí, porque a gente não vê saída. A depressão não é isso? Quando a gente não vê saída, a gente não vê sentido na vida. Por quê? Porque você tem uma estrutura calcificada, fixa, de como você acha que as coisas deveriam ser. E aí a vida vem e te oferece o que é realmente para ser. E o que é realmente o melhor para você, por mais esquisito que seja, é o resultado das suas ações passadas. E esse resultado das ações passadas, ele já traz em si o remédio e a solução para que aquilo se ilumine e você se libere. Então tá tudo perfeito. O universo opera numa perfeição incrível. E a física, ela vai te ajudar a ver isso, porque quando a gente olha o tamanho da galáxia, o tamanho do universo, os buracos negros, o átomo, as partículas subatômicas, a energia, o nosso corpo humano. Gente, uma inteligência que criou isso tudo. Você está dizendo que essa inteligência não é inteligente o suficiente para trazer para você a situação perfeita nesse momento? O que você está pensando, criatura? Olha só, presta atenção nisso, não tem cabimento, né? Mas nós, né, com o nosso falso eu, com a nossa arrogância, né, se achando sabedores, né, de muita coisa. Por isso que eu sempre posto, como eu coloquei esses dias, o Isaac Newton falando, que o que ele sabia era nada perto do desconhecido. Então, os grandes gênios, eles chegam nisso. Nossa, eu não sei nada. E quem não sabe nada acha que sabe as coisas, né? De tão estreita que é a mente da pessoa. Então, as infinitas possibilidades estão disponíveis a todo instante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou justamente isso. Ela falou, Eliane, nossa, parece assim que eu estou carregando o mundo nas minhas costas, porque eu tenho que tomar decisões e essas decisões envolvem a vida de outras pessoas e eu não sei o que eu faço. Nossa, eu estou sentindo um peso. E aí eu falei com ela, eu falei, olha, isso aí é autocentramento extremo, né? Porque a gente se acha a cereja do bolo, né? A gente acha que
o que a gente for fazer, o que a gente fizer vai abalar o universo, né? Então, assim, por um lado, abala, claro, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa positiva, você está mandando esse quantum de energia para o universo. Mas as infinitas possibilidades estão disponíveis a todo instante. Então, por mais que você faça uma escolha que você olhe para trás agora, né, e fale, puxa vida, eu fiz muitas escolhas erradas. E agora eu estou colhendo os limões, né? Está vindo aqui uma coisa azeda. Mas as infinitas possibilidades estão aqui. Então você você virou uma curva lá atrás, que hoje você vê que não foi interessante, virou uma esquina. Pega esse limão hoje e faz uma limonada, e faz uma caipirinha, porque as infinitas possibilidades estão aqui. Então, não há erro que não possa ser consertado, digamos assim, né? Não há escolha errada que não possa agora se transformar numa inesperada escolha certa, tá? E também, muito importante, é assim, o que é do outro, o que é meu. Porque muitas vezes essa sensação de carregar o mundo nas costas é um excesso de responsabilidade que a gente acaba tomando pra gente o que não é nosso. Porque o outro, em última instância, é o mestre da vida dele, tá? Isso não quer dizer que você não vá se preocupar com as suas ações, porque a ação negativa que você fizer é você que vai colher. Mas o outro, ele tem a liberdade e o poder de direcionar aquilo da maneira que ele quiser, tá? Ele pode não receber, ele pode devolver ao remetente. Nós não somos tão poderosos quanto o falso eu quer nos convencer que somos, né? Você pode até tentar prejudicar uma pessoa e a pessoa pegar aquilo e falar, devolva ao remetente. Da mesma maneira que você pode também, uma pessoa que quer te prejudicar, pegar aquilo e falar, devolva ao remetente. Aí, ó, o Instagram deu até um joinha aí, para vocês não esquecerem isso. Nós somos os mestres da nossa vida, mesmo diante de qualquer situação. Eu já falei aqui do Viktor Frankl, né? Que descobriu o que ele chamou da última das liberdades, que mesmo numa situação extremamente precária, a gente tem essa liberdade. Aí vocês vão falar, mas então os nazistas, não podemos dizer que os nazistas fizeram coisas erradas? De jeito nenhum. O que os nazistas fizeram foi terrível. E eles vão colher o resultado dessas ações. Mas o Viktor Frankl teve lá o poder dele, porque ele é o mestre da vida dele e ele pode responder do jeito que ele quiser, mesmo na situação mais extrema. Percebe? Então, no fim, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, diz respeito, é a nós mesmos. Se é o mérito, se é o karma, ou como que aquilo vai moldar a nossa própria consciência. O outro é livre, tá? Então, cuidado, né, com o que é teu, com o que é do outro. Às vezes, a pessoa, na confusão dela, ela joga responsabilidades em cima da gente que não diz respeito a gente, que diz respeito a ela, a vida dela, né? Então, o paradigma quântico vai deixar isso muito claro, porque ele mostra, né, que todos nós somos parte da mesma consciência e que essa consciência é a co-construtora da nossa realidade. Então, tem uma frase, gente, que, olha, é dura, tá? Mas é, assim, extremamente eficiente para nos trazer para a lucidez. Que é assim, a pessoa às vezes chega com aquela ladainha, né? Com um problema que ela não consegue resolver de jeito nenhum. E aí você fala, mas você já tentou isso? Já. Você já tentou aquilo? Já, filho. Você já tentou uma terceira coisa? Já. Aí depois que você esgotou todas as saídas para aquele problema e a pessoa continua teimando que ela já fez de tudo e que não tem como sair daquele problema, aí sabe qual a única coisa que sobra? É o seguinte: então você ainda não conseguiu sair desse problema porque ainda não doeu o suficiente. É de lascar, né?
Mas é verdade, gente. Fala se não é verdade. Isso é a mais pura verdade. Porque a hora que aquilo doeu o suficiente, a gente dá o pulo, a gente pula para fora, tá? Então, o que é do outro, o que é teu, tá? Não tem que carregar nenhuma responsabilidade exagerada nas costas, tá? E o ego, né, o falso eu, ele gosta de ter o controle. E o controle é a ilusão, né? É a ilusão do falso eu. Então a gente é tão habituado, né? Tão condicionado com essa loucura de controle, que aí a gente começa a achar que quer controlar tudo, que pode controlar tudo, né? E aí vem esse peso nas costas. E a responsabilidade, isso é um ponto, nosso tempo já está acabando. Eu preciso chamar atenção para isso, porque a responsabilidade, muitas vezes, ela está linkada com esse sentimento negativo, né? Ah, mas se eu tenho responsabilidade, então a culpa é minha, né? Até esses dias eu falei com uma pessoa que já tinha feito um tratamento de um câncer, se curou, e agora a doença se manifestou de novo, né? E aí ela falou, nossa, mas o que será que eu ainda estou fazendo de errado? Eu falei, olha, é muito legal você procurar autoconhecimento, né? Mas faça isso de modo leve também, porque senão a pessoa tem uma doença grave, ela já se sente o pior dos seres humanos, porque ela fala, meu Deus, como que eu cocriei essa doença? O que eu estou fazendo de errado? Gente, não tem isso, tá? Aí eu expliquei para ela que tem o aspecto grosseiro, o sutil e o secreto, né? Então tem o aspecto secreto que a gente não sabe também. Então, percebe? A direção, ela vai surgir muito mais pela intuição, pelo silêncio, né? Do que pela racionalização. Então, cada situação é uma. Por isso que nada substitui o bom senso, nada substitui a lucidez. É claro que a pessoa tem que ter essa percepção, né? Ah, tem uma doença grave, eu posso me livrar dessa doença, me livrando do aspecto sutil que está cuidando, que está criando ela. Perfeito, mas não é para transformar isso numa culpa, transformar isso numa responsabilidade num sentido negativo, porque a nossa mente é danada, a nossa mente ela pode criar qualquer coisa, ela pode criar um inferno no meio do paraíso, e ela pode criar um paraíso no meio do inferno também. Nós somos livres, nós temos uma mente livre. E a Adriana perguntou aqui qual a quarta nobre verdade, né? Então, a quarta nobre verdade é o caminho que o Buda ensina para nos livrarmos definitivamente do sofrimento, para dar esse salto quântico do paradigma clássico para o paradigma quântico, que é chamado de nobre caminho óctuplo. Então, ele dá um caminho de 8 passos, onde entre esses passos está a meditação, está a compreensão da vacuidade, que é uma coisa que fica muito clara na física quântica. Esses passos todos é o que eu trabalho aqui com vocês nessa linguagem da física quântica. São esses 8 passos para darmos esse salto quântico do paradigma clássico para o paradigma quântico, tá? Então essa é a quarta nobre verdade. A primeira é que, do jeito que a nossa mente opera, não vai ter como escapar do sofrimento. A segunda é uma ótima notícia, que ele diz que o sofrimento tem causas. Na terceira, ele vai dizer que se ele tem causas, ele pode ser eliminado, uma vez que a gente elimine as causas, que é o quê? Operar no paradigma clássico. E na quarta nobre verdade, ele dá um caminho de 8 passos, que a gente chama de nobre caminho óctuplo, de 8 passos, para atingirmos essa liberação, para darmos esse salto quântico, tá? O salto quântico agora aqui na minha linguagem, né? Então é isso, Adriana, querida. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aí no comentário da live, que eu respondo aí no comentário. É bom que já fica aberto para todo mundo assistir.
E é isso, meus amores, ó. E se surgir alguma situação aí na lembrança de vocês, mas às vezes eu sinto que eu tô carregando o mundo nas costas por causa disso, ou eu sinto que eu tô carregando o mundo nas costas por causa daquilo, caso tenha alguma situação aqui que não se esclareça por essa reflexão, escreve aí no comentário que eu coloco a resposta para vocês, e eu prefiro que fique aí no comentário para que outras pessoas também possam se beneficiar. Isso, a meditação é o 6º passo dentre esses 8 passos, tá? A meditação é crucial para a gente dar esse salto quântico. Tá bom, meus queridos? Um beijo, um ótimo final de semana. Lembre-se que hoje, quinta-feira, dia 23, é um dia super especial. Caprichem, acumulem muitos méritos, façam muitas boas ações hoje e vamos aproveitar essa energia aí que tá super aberta. Beijão, sempre um prazer estar aqui com vocês.